Boa noite, galera! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 360 Podcast para o nosso terceiro episódio. E nesse terceiro episódio a gente está vindo com uma série de convidadas que são do consultório da doutora Isabela Pafume, que está aqui com a gente hoje. Sejam bem-vindas. Boa noite. E conosco nós temos a doutora Maria Eduarda, a doutora Débora, a doutora Isabela e também a doutora Natália, que vão falar sobre a profissão delas, principalmente, e também vão falar sobre essa profissão à parte, que é de empreender dentro da odontologia. E, bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Além de tudo, vocês são nossas patrocinadoras e é muito feliz isso. A gente foi muito satisfeito que vocês acreditaram no nosso projeto desde o início. E, bom, acho que antes de começar qualquer coisa, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, tudo bem? Tranquilo. Bom, então, começando por vocês, né? O consultório da doutora Isabela Pafume, ele fica ali ao lado do Hospital Quirinópolis, e lá a gente fala que é uma clínica da família, onde você vai encontrar atendimento para todas as idades, para todas as fases da vida. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, ou muitas vezes até vô, vó, lá é o lugar onde você tem tudo integrado para entregar o melhor para você, tá? Além disso, a gente tem o estúdio VIP da Aliniane, que é um estúdio de pilates, de yoga, de fisioterapia também, se eu não me engano. E lá você tem um ambiente muito agradável, muito acolhedor, que com certeza vai te receber super bem. A Aline, ela é a nossa próxima convidada, ela vai poder falar muito melhor para você sobre o espaço dela. Mas eu mesmo que não pratico pilates, nem yoga, nem nada disso, achei muito bacana lá e eu recomendo para quem é da cidade. Além disso, falando da parte do corpo, a câmera tá aqui ou tá ali? Tá aqui? Falando do corpo, eu quero falar também do Belica, que ele é graduado em Educação Física e treina profissionais de alta performance, assim como pessoas que estão precisando fazer uma recuperação, às vezes de um joelho, uma recuperação muscular. Eu indico bastante lá, eu já tive a oportunidade de treinar com ele. É um cara excepcional, além de ser muito bom de relacionamento, ele entende muito do que faz. Além disso, nós temos o Cretino, que hoje ofereceu pra gente, mais uma vez, assim como todos os episódios, essa batatinha aqui. A batatinha do Cretino, como vocês sabem, a gente gosta bastante. E não só a batatinha, como também o lanche de lá, que eu acho que é o ponto alto. Se você veio para Quirinópolis e não comeu um Cretino, provavelmente você não veio para Quirinópolis direito, né? Então passa lá, experimenta, que é muito saboroso. Eu acredito que faltou Temos o Cássio. também o Cássio. É isso aí. Né? O Cássio que teve no nosso episódio passado, dentista excepcional, colega de profissão de vocês. Uma pessoa extremamente humilde, gente boa, vivida. E que, inclusive, se você quer saber mais sobre ele, assiste o episódio passado que foi com ele. Tá certo? Então, sejam muito bem-vindos. Agora eu não vou Boa noite, obrigada. ficar falando assim. Eu vou pegar um pouquinho a deixa que você falou do lanche, né, do Cretino. Uhum. E quando eu fazia faculdade, né, então eu e meus irmãos, meu pai e minha mãe sempre levava para nós, né, já comprava um tanto e levava para nós lá, porque não tinha como comer o lanche. Pois é, e na época... Eu acho que marcou a história de muita gente aqui em Quirinópolis. Com certeza, muita gente relata isso. Antigamente lá era o lanche na chapa, Exatamente. né? Foi com os pais dele, do Luiz, né? Acho que eu me recordo desde a minha adolescência, um tempinho atrás aí. E aí, na época da faculdade, já que nós vamos falar um pouquinho da odontologia, na época da faculdade nós tínhamos isso, né? Então, meu pai e minha mãe sempre que ia visitar a gente lá, eles levavam o lanche. Cara, então isso e Chica Doida. Chica Doida, não tem como, né? Se você assiste o nosso podcast de fora, saiba que Quirinópolis tem um prato típico, que é a Chica Doida, e é muito bom. Não vou ficar falando muito sobre isso, que o assunto é dente. Mas eu vou servindo aqui vocês. A gente preparou umas perguntinhas. Acho que você tem as perguntas aí. Mas acho que inicialmente a pergunta mais importante é o que inspirou cada uma de vocês a ir para essa área de odontologia, que eu acho que é o mais importante, né? Quem quer começar? Vou começar então. Puxa o bonde. Gustavo, eu não sou filha nascida de Quirinópolis, né? Mas meu pai tem um sobrenome marcante aqui dentro da cidade, que é o Pafume. Assim como seu pai, meu pai também é médico. Minha mãe foi professora, né? Hoje aposentada.
E o que me levou à odontologia, na verdade, não me levou primeiramente à odontologia. Eu acabei seguindo um passinho, um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho da parte da mamãe, que é a docência, né? Que eu ministro aula lá na FAC. E o outro lado é a parte da saúde. E eu queria seguir essa carreira da medicina, não vou negar. Acabou que por um percurso do destino caí na odontologia e no primeiro ano não era a minha paixão. Se tornou a minha paixão durante a graduação mesmo. E a odontopediatria, ela foi a mesma coisa. Durante a graduação eu não tinha essa realização de fazer odontopediatria. Na verdade, eu queria ir para o extremo, né? Queria ir para cirurgia, fazer cirurgias em centro cirúrgico. Então, eu queria seguir mais esse lado da medicina, né? Da odontologia, mas dentro do hospitalar. E aí, eu tinha uma professora na graduação que ela falava sempre pra mim assim, Isabela, você é da odontopediatria. E eu não acreditava. E aí, quando eu me formei, ela me convidou para fazer um curso, que era uma atualização. Eu fiz, não querendo fazer, e vim para Quirinópolis. E aí, aqui, como eu era muito nova, né, formei muito nova, o campo, as portas que se abriram para mim foi dentro da odontopediatria. E eu bati o pé e falava assim, não, mas eu quero a cirurgia, eu quero bucomaxilo, fiz até, prestei prova para poder fazer uma residência, enfim, acabou que eu caí dentro da odontopediatria, e aí eu me apaixonei. E aí eu me encantei e já são 17 anos seguindo essa carreira. Bacana, e acabou que você construiu um nome muito sólido nesse setor da odontopediatria, né? Eu tô pegando a deixa do meu pai, né? Então eu tô pegando o sobrenome forte dele e aí hoje, graças a Deus, consolidando, né, a minha carreira profissional, graças a Deus. É isso aí. E quanto a vocês? Então, a odontologia não era a minha primeira opção quando eu fui prestar o vestibular. Eu sempre quis veterinária, que eu sou apaixonada por cavalo, cachorro, tudo que é animal eu sou apaixonada, é minha paixão. Só que eu tenho muita dó. Então, eu queria mexer com porte grande. Então, eu pensava, se eu ficasse aqui, eu não vou ter tanta oportunidade com porte grande. Eu teria que sair para fora. E eu já estava indo para Rio Verde para estudar e já não estava saindo do colinho da mamãe. Sempre fui ali, eu, minha mãe e meu irmão, porque perdemos meu pai muito cedo. Então, sempre foi só nós três ali. Minha avó também, né, que fez o papel ali, tudo. Sempre supriu pra gente. E eu pensei há 5 anos à frente o que eu iria fazer, né? Após eu terminasse, daria certo, eu iria mais pra frente. Então, assim, pensei, odontologia. Pensando há 5 anos após, eu sempre teria oportunidade, sempre teria mercado da odontologia, por mais que é um mercado concorrido, mas sempre tem uma clínica ali, outra ali. E realmente não era minha paixão. Na graduação não foi minha paixão. Eu comecei, por mais que eu não tenha muito tempo de formada, mas a minha paixão começou com a ortodontia, que foi o que realmente, assim, me fez encantar na odontologia. Então, depois que eu comecei a minha especialização, que realmente eu fui mais me apegando à odontologia, querendo buscar mais, ter mais o meu cantinho. A Isabela me abriu portas, né, que realmente foi me abrindo os olhos, me encantando. Então, foi onde que eu comecei a gostar mais da odontologia. Não que eu falo, nossa, eu não amo a minha profissão, mas há paixões diferentes também que me puxam para outro lado ali. Um Três Tambores, por exemplo. Bacana. E você, Maria Eduarda? Eu comecei a gostar, eu ainda era criança. Eu brincava com as minhas bonecas. Brincava, pegava palito de unha, alicatinho, brincava com as minhas bonecas de dentista. Sempre foi minha paixão, dente bonito. Eu tive, na minha infância, eu não queria tirar meus dentes de leite de forma alguma, os descidos. E aí eu sofri muito, porque aí vieram dentes feios, eu tive que usar aparelho e tal. E aí veio a minha paixão por ter dente bonito, por ver dente bonita. E eu pus na minha cabeça que era o que eu realmente queria. E eu sou apaixonada por criança. Desde que eu entrei na faculdade, na minha cabeça já era odontopediatria, porque eu gosto de criança. É muito bom. Bacana. Colher as crianças, ouvir as histórias, ver elas acostumando com o consultório, todo o manejo ali, é muito bom. Isso aí. Satisfatório. Acredito que também tem o amor, né? É um amor Acaba grande. que é um paciente que vai ficar por muito tempo com vocês, né? Com E a certeza. gente vê a história deles, né? Eles crescendo ali. Sim. É muito bom. Eu tenho a história de um pacientinho, acho que foi dos primeiros pacientinhos que eu tive, e foi até a primeira pelúcia que eu comprei para dentro do consultório. Quando eu fui atender esse menino,
ele era apaixonado por leão. Então eu tive que andar muito para achar uma pelúcia de leão e até hoje eu tenho ela no consultório. E recentemente, hoje não é uma criança, mas já é um adulto de acho que 19 anos aí, ele esteve no consultório. E eu fiquei muito feliz, não esteve aos meus cuidados, mas esteve no consultório e eu fiquei muito feliz de saber que aquele garotinho lá de 2 aninhos, 3 aninhos estava retornando para o consultório. Então, realmente, a gente acompanha, né, esse pacientinho desde de pequenininho e sabe-se lá, vai agora continua com as meninas, né? Bacana. É muito bom ver a evolução deles, né? Agora falta a sua história. Bom, eu também... A história de um pouquinho de cada é bem parecida com a minha. Também não sou filha aqui de Quirinópolis, eu sou natural de Itumbiara, bem perto aqui de Quirinópolis, né? Mudei pra cá pra fazer meu ensino médio e, consequentemente, a faculdade. Fiz a faculdade logo aqui em Rio Verde, na UNRV. E durante a graduação, eu fui me apaixonando pela minha especialização. Também a odontologia não foi a minha primeira opção, mas eu acredito que lá no fundo do meu coração ele batia sempre por odontologia. Prestei vestibular para medicina como treineira, achei muito puxado, muito difícil e entendi que se eu quisesse seguir aquela carreira, eu teria que me esforçar dobrado. Não que a odontologia não me fez esforçar dobrado na graduação, porque eu passei muitas madrugadas estudando, 4 horas da manhã estudando, grupo de amigas estudando, a prova de anatomia que era muito difícil, anatomia dentária também, farmacologia, bioquímica. Pelo amor de Deus, mas graças a Deus cada etapa foi concluída com muito sucesso. Eu me interessava muito nas coisas dentro da faculdade. Fui monitora em diversas disciplinas, trabalhei ali na faculdade também na parte da clínica, dentro da clínica mesmo, em troca de horas curriculares, né? Bacana. Eu amava tanto administrativo ali, como que funcionava a clínica mesmo, até também dos procedimentos. Eu era ali, vamos dizer, que a puxa-saco dos professores, né? Mas isso me fez me interessar bastante pela minha especialização. Eu tive muitos professores exemplares, assim, os caras mesmo que ainda estão lá na UNRV, que eu convido eles para virem aqui palestrar na FAC, no curso de odontologia. E eu tenho uma maior admiração por todos, porque cada um me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? Eu tenho que agradecer demais pelas pessoas que eu deixei em Rio Verde, que fizeram a Natália de hoje, né? A doutora Natália. E também agradecer a essas meninas, que são as minhas amigas de trabalho, minhas colegas de vida, que a gente compartilha sofrimento, alegria, todos os dias. Que isso que é odontologia. Não são só as histórias dos pacientes, São né? Nós as temos as nossas ali histórias compartilhadas o tempo todo. Exatamente. É o caso clínico que a gente discute entre a gente. É um paciente que tem um manejo difícil, que precisa de ajuda de uma ou da outra. Uma apoiando a outra. Né? Exatamente. Sim. Então, a odontologia a gente pode resumir que é amor, é cuidado, é paciência, é aquele olhar um pouco mais carinhoso com aquele paciente um pouco mais difícil, que às vezes ele só tá com medo de ir ao dentista e ele não consegue expressar que tem medo. E a gente, aos poucos, vai educando ele, convencendo ele que não é tudo isso. Sim. Então, a odontologia, resumindo, é um amor. Amor da minha vida. Que isso. É isso aí. Mas se torna isso mesmo, né? Fazer, no meu caso, a odontopediatria, fazer a odontopediatria por amor, né? Falei numa postagem que nós fizemos, né, Gustavo? Eu falei ali que isso foi um dom que nasceu, né? Mas que com o passar do tempo você vai se aprimorando, consolidando e cada vez por mais amor, mais dedicação, muitos estudos. Nossa, estudo. Vocês falaram uma coisa e eu vou pegar o gancho nessa coisa e falar de outra. Uma coisa que eu vejo que muitos profissionais da saúde falam, eles reclamam muito da aula de farmacologia, primeiramente. Isso em qualquer área da saúde. E a outra coisa é isso. Esse lado que vocês estão trazendo de amor, de atendimento humano, é algo que eu particularmente considero muito importante dentro da área da saúde, mas que cada vez mais a gente vê essa coisa mais mecânica, às vezes não pode ser nem dito metódica, né, mas industrial, que está acontecendo no mercado da saúde como um todo.
E vendo essa transformação assim do mercado, vocês que têm essa abordagem humana, vocês têm essa abordagem de amor, como vocês mesmos disseram, como vocês encaram isso, essa mudança do cenário e como vocês se posicionam contra isso, ou não contra, mas às vezes a favor do que é certo? Gustavo, eu vou falar porque eu acho que eu tenho mais tempo de casa. Eu particularmente, eu vejo muita diferença, assim, de quando, né, eu me formei para as meninas, né? Então, assim, não só em questão de aprendizado, de conhecimento, né? Talvez muitas técnicas que na minha época ainda eram utilizadas, por exemplo, como o uso de amálgama, né? A implantodontia que estava só começando, as lentes de contato que estavam, né, só sendo aprimoradas. Então, assim, eu vejo muita diferença nisso. Mas mais do que isso, eu vejo a diferença nos atendimentos. Né? Eu acho que hoje os profissionais que estão formando hoje, eles são mais corriqueiros, né? Enquanto que nós da velha escola, né? Nós tínhamos mais tempo, mais dedicação ali com os pacientes. Então hoje eu vejo que a própria rotina nossa, pessoal, ela é mais corriqueira. Sim. Então assim, isso acaba, acho que, transformando, refletindo um pouquinho, às vezes nos horários, né? Nos horários, na agenda das meninas, assim. Então, hoje a população, ela procura muito esse atendimento. Antigamente não tinha tanta essa procura da odontologia, né? Procurava odontologia quem tinha uma condição financeira melhor. Hoje não, hoje é acessível para 99% da população, só não vai mesmo quem não quer, né? Ou às vezes quem tem algum medo, alguma fobia, que não procure. Então hoje ficou muito mais acessível, né? Eu acredito também com o avanço tecnológico, todo mundo quer aquilo de imediato. Vou procurar um atendimento rápido, prático e que tá tudo certo, vai resolver o meu problema. Sim. E às vezes esse é o nosso diferencial, ou o diferencial daquele profissional que tem um atendimento parecido ou igual ao nosso. Acolhedor, humanizado. A palavra humanizada, ela é muito utilizada na área da saúde. Ficou defasada. Quem não quer hoje, ou quem acha que não faz um atendimento humanizado, né? Mas, de fato, será que faz? Será que você é uma pessoa digna de usar essa palavra humanizada? O que é humanizado para você? Sim. Humanizado para mim pode ser diferente para você. Sim, verdade. Pro Gui, às vezes é totalmente diferente, né? Justo. Então, eu e a Isa, nós somos docentes na instituição da FAC, no curso de odontologia. E eu sempre prego isso para os meus acadêmicos. Pessoal, vamos ter um olhar mais crítico, além daquilo que você está tratando. É uma cárie, mas o que vem por trás dessa cárie? O que vem por trás daquele paciente que está procurando uma reabilitação? Como tá em casa. Como que está em casa? Será que está tendo uma alimentação legal, uma alimentação balanceada? Ou é aquilo que dá para ele comprar? Vamos supor hoje. Um pote de salada hoje que eu compro, por exemplo, é R$30 com R$35. E vamos dizer que um salgado, aqueles skinnies, é R$2,99. Uma bolacha recheada é R$1,99. Então, o que é mais fácil para o pai Mais dar para a criança? O que é mais acessível, aquela memória afetiva do doce? Mais prático também, né? Porque os pais acham mais fácil ir lá na prateleira do supermercado, pôr no carrinho, a criança tem a independência e a autossuficiência de buscar essa alimentação não saudável, que nós vamos chamar de uma alimentação criogênica, e aí esquece do ato de amor, que é preparar a alimentação da criança. Preparar uma salada, preparar uma refeição, suco natural, sem açúcar. E aí eles acabam partindo muito para os produtos industrializados. Então, hoje, esse é o maior mal para nós da odontologia, é pensar que por trás da doença cárie, nós temos um contexto de rotina, um contexto alimentar, de higienização, de hábitos, né, desse paciente. Então, a gente tem que olhar toda essa historinha. E aí, como a doutora Natália falou, nós lá dentro da faculdade, da FAC, nós temos que conseguir plantar essa sementinha nos pensamentos, no aprendizado desses acadêmicos, para que eles consigam ter essa visão que hoje nós temos também, né?
Então, vocês acham que vocês têm papéis de educadores, não só na faculdade, mas também para os pacientes de vocês? Com certeza. Com certeza, Com todos certeza. nós, Muito. né? Toda consulta é um elogio e ao mesmo tempo, em contrapartida, é um Puxão puxão de de orelha. orelha. Exatamente, Ó, sempre. Tá bom, mas pode melhorar. melhorar. O que que certeza que você tá escovando os dentes 3 vezes ao dia? Aí eles, O fio dental tá ok, tá, né? mais ou menos. E o doce à noite? Tá indo? Tá Tá tendo. tendo. Tá em falta, não. Todos os dias. Até teve uma paciente que ela confessou pra mim que ela pra ficar mais fácil pra ela guarda os doces dentro do guarda-roupa. Caramba! E aí não tem. Que ela tem o depósito dela lá, o O armazenamento. santuário dela. Isso, e ela falou assim, ó, assumo mesmo e como doce, não escova os dentes, não. Eu tinha É uma isso aí. criança que guardava na fronha do travesseiro. Meu Nossa. Deus do céu. Porque aí ia dormir, Já criança põe a de 5 mãozinha, aninhos, né? jantava, escovava os dentes, ia pra dormir, e aí o chocolate já tava lá. A mãe fechava a porta e já comia chocolate. Não, mas eu também, Não, tem muitas histórias. não Nossa tô Senhora. muito longe, não. A minha mãe me dava aquelas geladeirinhas de brinquedo, fogãozinho. Eu e a minha irmã colocava os Danone tudo lá. Nossa. Na hora que fechava a porta. Os doces tudo lá, deve ficar Era mais fácil. folia. Meu Mas Então você o- já sabe as técnicas dos seus clientes. Já. Uma coisa que eu sempre chego, quando eu vejo a doutora Isabela, eu sempre falo, que a gente sempre conversa dessa questão da alimentação, tanto das crianças que chegam pra mim ou dos adultos, que a gente tenta mudar, né, esse pensamento deles de falar assim, a balinha, o chiclete, o pirulito estragou os dentes do meu filho ou os meus, né? A gente tenta colocar na cabeça deles tanto dessa dieta cariogênica, mas a questão da higienização também, né? De sempre assim, mas ele tá comendo doce, tá tomando sorvete, mas e a questão do pai tá reforçando a escovação dele, né? À Sim. noite, tá fazendo a principal escovação, que é a da noite, tá fazendo uso do fio dental, até mesmo como adulto, né? Às vezes ele não teve, né, isso como criança e Uma não tá instrução, passando pro filho, né? Então a gente conscientiza ele ali no consultório para ele conscientizar o filho, ou um sobrinho, ou um parente dele ali, pra gente poder mudar isso de que o doce, tudo, claro que ele vai contribuir, né? Mas a gente precisa também da colaboração, né, entre o paciente. Ô, Gustavo, mas assim, lembrando, tá? A Uhum. gente fala do doce, né? Da balinha de chocolate. Mas não Mas condena. não é uma questão que tem que ser proibido. Isso. O pai e a mãe, eles têm que entender que isso não tem que ser proibido da criança. Ele tem que ser ofertado para a criança na medida certa e nos horários corretos, né? Eu acho que mais do que as meninas aqui, eu friso muito a questão da alimentação, até porque eu tô desde o início da rotina da criança ali. Uhum. Então, assim, optei por fazer a graduação de nutrição, tô fazendo junto com a Juliana. Uhum. Já estou me especializando também em nutrição materno-infantil, exatamente para que eu consiga abordar ainda mais o pai e a mãe sobre isso. Porque quando a gente fala que os doces estão causando cárie, as mães pensam, meu filho não come balinha de chiclete e chocolate. Uhum. Não é só isso. Uhum. Então a gente coloca todos os elementos ali para mostrar para a mãe que a alimentação dessa criança ela tá muito inadequada, né? E fora os hábitos, né? Eu acho que a parte dos hábitos, eu penso que hoje em dia os pais trabalham exageradamente, né? Uhum. E acabam que eles deixam de lado um pouquinho essa parte dos cuidados com a criança, né? Sim. Não só de higiene bucal, mas de higiene pessoal, de sentar com a criança e fazer uma tarefinha. Então, isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então, a gente vê que cada vez mais os pais e mães, eles sentem uma dificuldade de acompanhar essa rotina real ali, né? Eu acho que isso até fala muito sobre o ritmo que vocês falaram, que o mundo tá, né? Tá agitado. Tá correria. tudo da mesma forma que tá acelerado para vocês, acredito que do outro lado da moeda é a mesma coisa, né? E até isso, você falou da nutrição, né? Um outro lado da moeda também é a parte psicológica dos pacientes que vocês até trataram. Muitas vezes, a pessoa com alguma questão mental, né? Às vezes ela tem uma depressão, às vezes tem uma ansiedade generalizada, ou às vezes até algo mais específico. Existe essa dificuldade, né? Às vezes a pessoa não consegue sair da cama ou cumprir atividades básicas de Com certeza. escovar os dentes. Então, primeiramente até te parabenizar, né? Por ter essa abordagem de ir para nutrição e parabenizar todos vocês por essa abordagem de além da anamnese, né? Tipo, além de olhar pro paciente, não olhar só como um cliente, né? Olhar como uma pessoa ali do outro Como lado. todo, né? Isso. Eu gosto muito de falar lá pros meus alunos que
a nossa anamnese, ela acaba sendo um pouquinho diferente. Porque tem muitos profissionais que pegam a ficha clínica lá e vai pergunta por pergunta, fazendo aquela anamnese como se fosse robótico. E para nós, né, o interessante já não é dessa forma. Então a gente vai na base da conversa, vai conquistando o paciente ali e a gente acaba conquistando essas informações que para nós são fundamentais. Sim. E a cada consulta que a gente faz, né, com o pai, com a mãe, a gente consegue colher uma informaçãozinha que não tinha nos primeiros atendimentos. Isso aí. Então, assim, a nossa anamnese ao longo do tratamento, ela é um pouquinho fica mais completa ali, né? Sim, Então, porque a gente vai pegando a historinha de cada um. bacana. E agora, mudando um pouco a rota, eu sei que o consultório ele foi estruturado, né? E eu queria saber mais sobre como foi essa estruturação do consultório, como que... Uma longa história, hein? E também, ao mesmo tempo, como que os caminhos de todos vocês se cruzaram ao longo dessa construção e tudo mais. Eu não tinha ideia nenhuma de montar o consultório. Nunca foi meu sonho. Mais uma vez, né? Não era o que eu esperava. Sempre gostei, muito mesmo, de trabalhar na rede pública, até porque o meu espelho profissional é o meu pai. É o meu pai por parte da minha mãe, por causa da docência. Então, assim, eu tinha muito esse olhar no setor público, gosto muito dos atendimentos da prefeitura. E aí me concursei, né, prestei o concurso, comecei a fazer alguns atendimentos aleatórios aqui no município, em consultórios de colegas. Então, assim, meu carro era meu consultório, porque eu carregava tudo no porta-mala e aonde que o colega me chamava para atender uma odontopediatria, eu ia. Fiquei por um tempo em um consultório fixo, né? Foi o consultório que eu fiquei a maior parte. E nesse período eu atendi alguns municípios. Então, eu atendi na Solândia, São Simão, Santa Helena. E aí, cada vez mais, fui consolidando um nome e a procura pelos atendimentos se tornaram maiores. Eu tenho um interesse muito grande por marketing, né? Então, eu gosto muito dessa parte. E aí, eu comecei a trabalhar muito o marketing do meu nome. E o que eu percebi com isso? Eu não estava tendo aonde atender. E eu falei assim, meu Deus, aonde que eu vou atender? Aí tinha que ficar ligando pros colegas, posso marcar o paciente aí? Posso marcar aí e tal? E eu falei assim, não, peraí, vamos mudar aqui um pouquinho. Tipo, seu nome estava indo longe, mas as pessoas não sabiam como chegar até seu nome. Exatamente, e não tinha horário. Tava muito difícil remanejar né, agendar esses pacientes. E eu falei assim, peraí, vamos montar esse consultório? Então a hora é agora. E aí, só para voltar um pouquinho atrás, o consultório, onde é localizado o consultório, é um consultório de odontopediatria, que era da doutora Marilda. Inclusive, eu ia lá. Inclusive, a maioria foi lá. E a doutora Marilda, alguns anos atrás, ela tinha me convidado a assumir a odontopediatria para ela aposentar. E eu não achei interessante porque eu não tinha público para isso. Né? Eu não tinha paciente para isso. E aí, alguns anos depois, eu estava passando a porta do consultório e estava desocupada. E aí eu falei com ela, eu falei, eu acho que agora, a hora é agora. Isso foram 7 anos, né, de diferença. E ela falou assim, você vai ser a única que eu quero aqui e vai dar tudo certo. Porque ela queria que continuasse o sonho da odontopediatria. E montei o consultório. Mas assim, Gustavo, no começo foi até bem difícil, porque quando a gente adquire uma cadeira odontológica, ela não tá lá no estoque. Ela demora muitos meses. Tem que planejar, mandar fazer, esperar. Tem que esperar Como se muito. fosse um carro. Então, assim, Caramba, eu eu sabia aguardei. disso. Aham. Boa informação. Quando eu montei o consultório, eu aguardei 5 meses pra cadeira chegar. Caramba. Então, assim, eu sentava lá no consultório, no chão mesmo, e eu ficava olhando assim, o que eu vou fazer? O que eu faço nessa parede? O que eu faço ali? E se vocês tiveram a oportunidade de estar no consultório, você viu o tanto que é enfeitado. E cada cantinho lá, assim, é um amorzinho que tem no meu coração. Então, eu lembro de alguma coisa, tem brinquedo dos meus meninos, tem a primeira pelúcia que eu comprei. E aí, surgiu a oportunidade de, então, montar a segunda sala. Né? Eu já estava idealizada com os meus atendimentos, com a minha carreira, mas aí surgiu a oportunidade de, então, montar essa segunda sala, que de início não seria a sala da odontologia, ela seria a sala da graduação da nutrição, então eu ficaria com os 2 ambientes, mas aí a doutora Natália chegou primeiro e foi trocar uma ideia comigo, a gente foi conversar e sobre ela começar a atender lá no consultório.
E aí foi amadurecendo, então, sobre montar essa segunda sala que hoje a doutora Natália e a doutora Débora utilizam. E eu e a doutora Maria Eduarda ficamos com a primeira sala, que é a odontopediatria, mas, fora isso, nós temos outros profissionais lá dentro. Então, não posso deixar de falar deles, porque eles também estão em parceria comigo. Eu tenho a doutora Jaqueline Pedrosa, que também faz parte da odontopediatria, mas ali mais para os adolescentes. E eu tenho o doutor Gabriel, que faz também a parte da ortodontia, voltada para a ortopedia dos maxilares. E eu tenho o Dr. Éder também, que ele vem de tempos em tempos para o consultório, que fica mais na parte da implantodontia. Então, assim, nós estamos com Uma equipe. uma equipe grande, boa, Robusto. Eu acho assim, eu gosto de abraçar o mundo, né? Então, assim, eu vou acolhendo aqui. Vem cá, vai dando Bem certo. pra baixo da água. Vem cá, tia Isa. Porque, assim, a minha carreira tá... Tô satisfeita, assim, né? A gente quer sempre melhorar mais. Mas eu acho que no caminho que eu esperava. E agora eu quero isso pras meninas. Então, eu sempre falo pra elas, falei assim, o meu tá feito, agora é a hora de vocês, né? E foi um dos motivos de estarmos aqui hoje. Bacana. Né? Porque nós queremos buscar isso. Bacana. E é muito bom ver isso, ver que você, de alguma maneira, tem um mapa, né? Eu falo que a estratégia é como se fosse um mapa para você atingir um objetivo. Às vezes a palavra estratégia fica muito... tem muito mistério por trás dessa palavra, né? Porque todo mundo, em alguma área diferente, fala estratégia. Fala que é uma abordagem, fala que é um método, mas estratégia é um mapa para você atingir um objetivo. E quando a gente vê que você já tem esse mapa e tem profissionais que estão, às vezes, ingressando na carreira agora, ou às vezes estão desenvolvendo mais a carreira agora, é bacana que dá para espelhar em você. Vocês sentem que vocês podem seguir essa trilha dentro da área de cada um de vocês? Como vocês se sentem? Sim, com certeza, né? Já estão, cada uma, né? Eu falo que, assim, o tempo de carreira que ela tem, o tempo de profissão, e, assim, tudo eu falo. Isa, eu tenho que conversar com você sobre um paciente, um paciente... Porque tanto a doutora Natália, a Isa e eu atendemos no município também, né, na UBS. Então, sempre a gente troca ideias também do questão lá da UBS também. Eu levo para ela, pergunto. E, assim, eu conheci ela quando eu entrei, né, no município. E... Vou te falar. Somos quase primas. Isso. Ela... né, Tudo bem. Somos quase primas. Não precisa contar o santo também, né? Não, Só um milagre. Milagre E é a mãe o milagre vai ter. Sim. Meu abençoado, graças a Deus, né? E assim, cada uma faz parte da história, né? Não adianta, não tem como fugir. Sim, claro. Cada uma que tá no cantinho do meu coração, né? E teve uma época que a gente trabalhou no mesmo ambiente, ela comentou comigo que estava com uma sala para alugar, né? A doutora Natália já estava lá e, assim, eu falei, eu estava no município, para mim eu estava estagnada, estava tudo tranquilo, só que comecei a especialização, tinha pacientes me procurando também para atendimento no particular e eu não tinha onde atender. Entendi. E ela foi e me falou, eu tô com uma sala disponível também, a doutora Natália já tá lá, se você quiser. Então, mandei mensagem para ela, a gente sentou, conversou e deu certo. Ela já, tipo assim, já tem um paciente pra você pra orto, já tem isso, já tem aquilo. E já foi agendando, já foi dando certo, já foi vindo mais pacientinhos aparecendo, outros pacientes. Uma mãe, um pai, né, que tava ali, ela já passava pra mim. Então, assim, foi me inspirando também. Tinha dia que eu pensava assim, nossa, hoje eu não vou fazer nada, não vou atender ela. Amiga, tem paciente pra você viu na agenda, né? Então, assim, acaba que é uma inspiração pra gente correr atrás, a gente ver ali. Igual ela fala, eu tenho a primeira pelúcia. Eu acho que é tão lindo você olhar, né, e ver ali cada cantinho do jeito que foi conquistado. Então, assim, a doutora Natália, a doutora Maria Eduarda também, acho que é isso também, né? Da gente poder lembrar e saber que eu comecei ali, que ela me abriu portas, né? Bacana, E vai aí. que uma hora eu aposento, elas continuam ali. O legado, né? O legado. É isso aí. Porque já vem aí lá da doutora Marilda, outros doutores já atenderam. Então, Vai passar vamos indo, vamos seguir. Cajado para Passar o legado. E, galera, fugindo um pouco aí desse assunto, trazendo para algo mais sério, sobre posicionamento. O que vocês acham? O que vocês acham que as pessoas, como elas têm que se posicionar na profissão de vocês? O que vocês estudam sobre como se posicionar na rede social, com o paciente lá na hora também, e também no pós, né?
que vocês estão sempre ali, uma das vezes estão em conversa com a pessoa depois? Eu acho que, assim, essa parte do posicionamento, acho que está sendo o maior desafio para todas nós, né? Até por conta da carga de trabalho que nós temos. Então, assim, essa parte está sendo bem desafiadora, né? Fazer a gestão do consultório, tudo, enfim, tudo. Eu vejo e sempre falei para as meninas essa parte delas se posicionarem frente às redes sociais, divulgarem o trabalho delas. Eu incentivo muito para que elas façam isso mesmo, independente do meu consultório, óbvio. Eu quero que a marca delas cresçam, né? Então, eu pego muito no pé da Maria Eduarda. Maria Eduarda, vamos montar uma logo. Maria Eduarda, tá na hora da gente divulgar um pouquinho mais. Porque, assim, elas precisam se posicionar, mostrar quem elas são. E eu falo isso também para os acadêmicos, que por mais que eles estão ali ainda na faculdade, né? Eles têm que começar a se posicionar agora. Sim. Porque aí muita gente já está acompanhando eles, né? Então, eles têm que entender que a vida acadêmica deles vão refletir na vida profissional. Né? Então, assim, eu já peguei no pé deles em aula para poder falar isso. Então, tem muita coisa que a gente tem que... É um desafio, né? Então você tem essa consciência de que, desde quando você fala, eu vou seguir esse caminho aqui, você já tem que começar a mostrar que você é uma pessoa que é capaz de fazer Sim, aquilo, principalmente foco. Acho que foco na minha vida também é a palavra destaque, a palavra-chave. Ter foco. Ter foco. E se você quer aquilo, você é capaz de correr atrás. Dedicação. Dedicação. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa muito dedicada. Eu me considero muito dedicada, muito esforçada. Que, entrando um pouco da história, até onde eu estou aqui, desde a graduação, eu digo que foram vários desafios, várias oportunidades que eu tive, que eu soube aproveitar e que foram passageiras, né? Foi um tijolinho na minha história, na minha casa. Agradecer demais o apoio dos meus pais, que eles também foram um exemplo, são um exemplo para mim de ter posicionamento, de ser uma pessoa de referência, de me procurar e eu conseguir ajudar aquela pessoa. E isso também reflete muito na minha especialização. Se o paciente está me procurando, é porque eu sei que ele está com dor. Não, ele não vai me procurar para fazer algo esporádico, sim, vai me procurar com certeza para prevenção, né? Mas se tratando da especialidade, eu sei que aquele paciente está com dor. Então eu tenho que ter um posicionamento, de novo, acolhedor, humanizado, entender o que é a dor dele. Até então, meus amigos até falam, nossa, se chegar um paciente com dor, graças a Deus eu tenho o seu contato para passar, porque eu sei que você vai resolver o problema. E não tem hora, né? Não tem hora. Tem Dor hora. não A tem dor hora. não tem hora. Exatamente. Até então, eu tô aqui com o meu paciente no meu WhatsApp falando que está com dor, né? Então, dor não tem hora. Não tem hora. Eu fui muito dedicada, muito mesmo, e ainda sou muito dedicada, porque eu não quero parar por aqui, eu quero só mais. Eu sou ambiciosa também, né? Todo mundo quer mais, mais e mais. E no começo, pra mim, foi um pouco difícil. Foi um pouco difícil para eu me encontrar na odontologia. Desde a graduação, eu sabia que eu queria. Pelas dificuldades que eu passei na clínica de endo, na clínica de cirurgia, que eu também sou apaixonada por cirurgia, eu sabia o que eu queria. E eu queria saber como que eu posso trilhar isso. E fui pesquisar, especialização, cursos, imersões, né? E eu consegui me encontrar perfeitamente onde eu estou agora. Foram cursos, 2 anos de especialização, cursos e cursos de cirurgia, cursos e cursos de aperfeiçoamento, cursos de resinas também, que eu gosto muito de resina, mas minha paixão é a terapia pulpar. E eu digo isso também para os meus acadêmicos, vou puxar um saco deles, porque... Temos, né? Porque é nosso público. Exatamente. Eles estão vindo de uma geração que não liga muito, vamos dizer assim. Não sei se eles estão... Enfim, não sei nós entender, como docentes, decifrar. Nós já conversamos isso, né, amiga? A pergunta maior que a gente faz é: será que estão preparados para enfrentar o que vem por aí? O mercado, né? O mercado de trabalho. Porque quando eu me graduei era totalmente diferente, muito mais acessível. E hoje é uma competição muito maior, né? Muito então, assim, concorrido. o que ela tá falando aqui, de toda a dedicação dela em aprendizado, né, em cursos, ela é muito válido. Então, hoje, o paciente que vai no consultório,
Eles já estão investigando ali seu currículo há muito Há tempo. muito tempo. Eles já sabem seu histórico, o que você Tudo. fez nas férias ali pelo Nossa, Instagram. Como foi o posicionamento. Exatamente. Eu tive uma família que eu recebi no começo da minha carreira, e recém-formada, ali nos 20 e poucos anos, né? E meiguinha, porque puxei esse lado da minha mãe, toda meiguinha, conversando e tal. O pai olhou pra mim, menino dando um certo trabalho, não um colaborador ali. O pai olhou pra mim e falou assim: você não deve nem ter diploma, você nem é capaz, nem mãe você é. Que isso. Aí eu pensei assim, gente, o que eu tô fazendo na odontopediatria, né? E isso foi muito marcante, tanto que essa história eu sempre conto meus alunos, né? Quem pergunta da odontologia, eu sempre falo isso. E ali foi um marcador de território ali, de entender o que eu queria pra mim. E eu falei assim, peraí, esse aqui é o meu maior desafio. Eu vou fazer essa odontopediatria e eu vou fazer meu nome, eu vou fazer minha carreira. E graças a Deus, Gustavo, nossa, assim, a gente não conquista todo mundo, né? Mas Sim. eu, graças a Deus, o que eu tenho de indicação, de elogios, assim, É superior. Tem uma coisa que é o seguinte, se você se posiciona, tem quem vai amar, tem quem vai odiar, né? exato. Mas acima de tudo, eu acho que posicionamento ela é a construção da sua imagem na cabeça do próximo. Então, até uma regrinha que eu gosto de passar, para quem às vezes não consegue se posicionar ou tem uma dúvida de posicionamento, tem um negócio chamado... Vou pelo marketing, tá? Tem um negócio chamado Círculo Dourado, que toda marca, seja uma marca pessoal, ou às vezes uma marca mesmo, uma empresa, né, tem que seguir. O Círculo Dourado, ele estipula que você precisa saber o que, o como e o porquê da sua marca. Porque dessa forma, se você tem essas três coisas bem estabelecidas, você sabe o que você promove, como você promove e por que você promove. Então você tem três pilares muito importantes que vão responder qualquer dúvida do seu cliente. Se você tem isso muito claro, o que, como, por quê, pode ter 100% de certeza, você vai estar bem posicionado. Você vai saber o que você faz e vai saber transmitir isso para as pessoas. E eu acho que isso é o mais importante, a clareza, né? Então você ter clareza de quem você é, do que você entrega, do porquê você entrega, só de você saber isso já vai te colocar à frente de muitos profissionais que às vezes estão fazendo por fazer. A gente vê muito a palavra propósito hoje em dia, né? Qual o seu propósito? Qual é o seu porquê? Eu acredito que propósito, acima de tudo, é algo ligado à necessidade ou à capacidade das pessoas de compartilhar. Seja compartilhar um conhecimento, compartilhar uma ajuda, compartilhar uma técnica através da profissão dela. Então, se você não sabe qual é o seu propósito, começa por essa técnica do círculo dourado. Às vezes você até já tem isso definido como profissional, mas você rever isso pode dar uma diferença, a Só para o pessoal que Não entendeu a risada não aqui, entendeu né? a risada, porque nós estamos com a filha da doutora Isa aqui no estúdio, e aí Minha marchinha. ela tá provavelmente... Zangada com algum... Acho que aproveitar essa deixa, como acho que isso serve para todos vocês, mas nessa rotina de família, de docência, de empreender dentro da odontologia e odontologia, como é isso para vocês, de ter esses vários, você é uma pessoa multifacetada, assim, ter que se dividir... Não é fácil, não. Um pouquinho pra surtar. Não passa. Um passo pra surtar. Eu acho que... Os meninos vão entender bem. Para quem me conhece também sabe que é uma loucura total, porque fora ela, né, eu tenho um menino mais velho, tenho o consultório, tenho a prefeitura, tenho a docência, e então assim, tem casa para cuidar, então são muitas arestas aí que a gente tem, e conseguir administrar tudo isso não tem sido muito fácil, não, Gustavo. E fora tudo isso, ainda tem cada cantinho das meninas ali, né, que eu tenho que estar buscando também junto com elas e lutando por elas. Então, a equipe já é grande e tá fazendo isso também por elas, é mais
um pouquinho do meu coração de mãe. E aí é só a gente pôr os remédios em dia, né? Nada que um Rivotril não Nada que um remédio em funcione. dia. Tô brincando, gente, tô brincando, tá? Mas assim, eu sempre fui assim, Gustavo. Então, assim, a minha mãe fala que ela é meu dobro, né? Então sempre fui. Ficou com vergonha? Então, assim, eu sempre fui muito hiperativa, eu sempre quis estar fazendo tudo ao mesmo tempo, tentando. Você tava falando aí do Círculo Dourado e eu tava aqui pensando, gente, o que eu quero? Porque eu acho que com tudo que tá acontecendo na minha carreira profissional, eu acho que eu não atingi o que eu quero ainda. E aí eu fiquei pensando assim, mas e o que eu quero? E aí eu tenho uma palavra que eu tenho gostado muito, que é imparável. Então eu sou imparável. Quando eu acho que eu conquistei e que... Tem um próximo passo. Eu já tô em outra. Outra ideia. Outra ideia. Eu e a doutora A Isa Natália... tem um pensamento muito... Eu e a doutora Natália, nós estamos agora buscando nosso mestrado, né? Então, fora tudo isso, nós estamos na luta do mestrado. E aí, eu falei assim pro meu pai, falei, pai, eu vou graduar a nutrição agora. E eu falei assim, vou parar. Aí, aconteceu a oportunidade que eu aguardei 17 anos para acontecer, né? Que nós estamos aí na luta esses dias. Vai ser o mestrado. Nós vamos prestar o processo seletivo. E aí, eu falei assim, ô pai... E se eu fizer medicina? E se eu fizer isso? Ele falou assim, chega, minha filha, chega. E aí eu pensei assim, gente, o que eu vou fazer? Porque se eu não estiver estudando, não estiver correndo atrás de alguma coisa, não ter um desafio, aí sim eu vou ter que tomar um remedinho. Entendeu? Então, assim, eu tenho que estar sempre buscando alguma coisa. Acho que isso faz parte de quem eu sou. E essa aqui é meu dobro. Então, acho que ela vai nesse mesmo caminho aí, porque ela é bem arteira. Que assim seja, porque Amém. é um caminho muito bom. Amém. Você tá quase, né, Gustavo? Tá quase pra chegar o neném aí. Tá chegando. Daqui a pouco. Você vai ver como que é isso. É doido. O dobro, o triplo. Bom, e eu queria aproveitar esse momento para perguntar, começando por você que falou tanto. Ela é de muitas palavras, às vezes. O que mais inspira cada um de vocês na doutora Isabela? A dedicação. A dedicação dela. Pra ela não tem tempo ruim. A gente fala, vamos fazer isso? Ela, vamos. E quando eu entrei lá, tinha algumas coisas que eu falava assim, gente, eu nem sei. Não sei nem por onde eu começo. Ela, não, você consegue. Vai, só vai. E ele foi. E tá indo. Graças a Deus, perdi o medo. Morria de medo de cirurgias. Tô apaixonando por cirurgias agora. Bacana. E você? Eu citei aqui acho que umas 2 vezes a questão dela abrir portas e acolher a gente, né? Então, assim, a gente chega, ela não quer, tipo assim, eu sou a doutora Isabela, vou ficar no meu, você fica no seu. Não, sim. Ela já acolheu a gente, todo mundo, igual você falou. É uma clínica da família, então, tipo assim, ela sempre tá lá com a criança e fala, pai, mãe, a gente tem a doutora Natália, a doutora Débora, você quer fazer uma restauração, uma limpeza, um clareamento? Então, a gente tem também. Então, isso eu acho bonito nela, dela não ser, vou usar a palavra egoísta, né? Ela quer ver todo mundo crescer também, que ela já tá aí anos na frente da gente de profissão, e eu acho bonito ver ela desse jeito. Conquistou já, claro que ela quer conquistar mais, mas ela quer que a gente conquista também. Então ela abre portas, ela busca a gente pra fazer, igual eu falfalei, tem dia que a gente tá quietinha, coloquei um paciente pra você, vamos atender, vamos fazer isso, ela não deixa a gente, ela não deixa a gente parar, não. Então assim, graças a Deus. Então assim, ela não deixa a gente desanimar, né? Então ela tá sempre empurrando a gente pra frente e diferente de todos os lugares que eu já trabalhei, acho que até as meninas também, de todos, nunca tive esse contato amigável com o proprietário, né? Já trabalhei em várias clínicas e eu posso afirmar com toda certeza. O diferencial da Isabela é que ela quer ver todo mundo crescer e tá no mesmo patamar. Ali o consultório chama Isabela Perfume, doutora Isabela Perfume, mas ela não sobressai. Ali é todo mundo igual, a Isabela quer ver todo mundo crescer. A minha história com a Isabela, pra eu começar a atender lá, foi assim, eu não tinha muita intimidade com ela. Conversava com ela às vezes, convidei ela pra palestrar lá na FAC.
E aí eu mandei um belo dia, falei, Isa, eu preciso muito conversar com você. Uhum. Aí ela demorou um tempão pra me responder, eu falei, cara, não vai dar agenda. certo. Não vai dar certo. Aí ela me ligou, falou assim, o que você tá precisando? Eu falei, Isa, eu tô precisando de um lugar pra trabalhar. Ela, pode vir, você está. Aham, ela, bora. E na época, ela ainda estava comprando as coisas pra montar a segunda sala. Então eu estava atendendo ainda na sala. Ela deixava de atender os pacientes dela. Eu descansava. E cedia um lugar para ali o consultório uma tarde ou um sábado pela manhã. E aquele Final do dia. final do dia. E aquele consultório era meu. Ela deixava de atender os pequenos dela, né? Para eu atender os meus. Então o diferencial dela é esse. Eu adoro a Isabela, a gente é amiga fora do consultório também. Dentro da faculdade, fora da faculdade. Exatamente. Dentro do consultório. O diferencial dela é esse. Eu desejo muito sucesso para ela, que também Pra nós. vai refletir para nós, com certeza. Bacana. E, bom, eu sei que cada um de vocês tem a sua especialidade, com exceção de vocês duas, que tem algo em comum, mas uma coisa que... Não, mas a odontopediatria com a ortodontia também tá assim, Casado. ó, casado. Certo. Mas eu noto que muitas vezes o público acaba sendo um pouco diferente. E uma coisa que eu vi que vocês frisaram bastante aqui são alguns pecados que os pacientes de vocês cometem. E como o intuito daqui às vezes é de educar, de aproximar, o que vocês falariam assim pro paciente de vocês que às vezes vocês não Escova os podem... dentes. que às vezes vocês não podem Escova os falar, dentes. mas com mais detalhes. Eu posso começar. É mal de professora. Gustavo, cientificamente falando, agora antes de falar para o paciente, Lançou o científico. cientificamente É, falando, Com embasamento. é comprovado que não importa vamos dizer assim, importa, com certeza é um peso na balança. Uhum. Mas a quantidade de açúcar que você vai comer, mas sim a frequência. Frequência e intensidade. Isso, exatamente. São dois vetores que estão ali lado a lado. É muito melhor você comer um doce a cada 3 horas ou a cada refeição, uma quantidade legal, assim, vamos dizer, eu vou comer um bolo no pote, supondo, espero que ninguém nunca faça isso. Sim. A cada refeição, Cada 3 horas. aí você, a cada 5 minutos, comer um sonho de valsa. Entendi. Entendeu? É melhor você, em cada refeição, tirar ali pra você comer um doce do que toda hora, de 10 em 10 minutos, tá ali comendo uma barrinha, ou um sonho de valsa, ou um bis. Então, esse é o conselho que eu dou pros meus pacientes. Legal isso. Eu digo, vou pôr dentro da odontopediatria. Eu não O tinha pai e a ideia. mãe deixam acessível, por exemplo, um pote de bala, um pote de pirulito, de chocolate. E a criança, o que ela faz? Ela vai o tempo inteiro ali, então ela tá comendo igual uma formiguinha. Uhum. A mesma coisa é o suco, o de pozinho, né? Que o teor de açúcar dele é elevadíssimo. Então deixa dentro da geladeira, é fácil de fazer, às vezes a própria criança faz dentro do copo. Sim. E aí ela faz nessa frequência e intensidade o tempo inteiro. Então quando a gente fala assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Páscoa. É melhor que a criança sente e come todos os ovos de Páscoa do que deixar aquele ovo de Páscoa na geladeira acessível. Então esse é um dos... É um conselho que eu dou. Eu digo, não precisa cortar o açúcar. Uhum. Você não precisa ficar refém disso. Mas que você consiga se controlar, ou você, mãe, controlar o seu filho, e que dê isso pra ele como forma de recompensa. Isso, Você incentivar ele a fazer o certo, e como recompensa eu vou te dar um sonho de valsa. Se você conseguir concluir todas as suas obrigações do dia, sei lá, mãe vai Pegar uma nota boa. exatamente, fazer suas atividades sozinha, a prova de Ajudar matemática em amanhã, casa. então estuda sozinho, ou a organizar seu quarto. Eu vou te recompensar com isso. Não vou deixar disponível Um reforço aquilo. positivo, né? Exatamente. É um reforço positivo que a gente trabalha na odontologia sempre. E não é só na odontopediatria, não. As meninas também têm a sua parte do reforço positivo. E eu tenho certeza, vocês já frequentaram algum dentista, Sim. sempre ganhou ali uma pasta de lembrancinha, uma escova, uma caixinha de fio dental. Nas então, assim, épocas comemorativas. isso. Então, esse eu sou da época, sabe? Não vão saber vocês, né? Porque, eu sou da época que chegava a cartinha do dentista pelo correio. E isso era o auge, porque geralmente é época de festa de Natal, a gente tinha que colocar as cartinhas dos dentistas, né?
árvore. Que bacana. Caramba! Tá vendo? Não é da época de vocês. Isso! Ai, Mas, vergonha. nossa, que legal! Mas tinha, gente. Mas isso é mala isso. direta, né? Tipo, é uma forma Isso. de marketing. Era a forma do Tinha o marketing. Instagram, né? E se sentir lembrado, falar, Ali- caraca, meu dentista Ô, lembrou de Nossa, era um charme. Tipo assim, baita Natal, aí na árvore de Natal ali, ó, tem que ir no dentista. Eu não vou lembrar, telegrama, né? Que era mensagem Sim. rápida via correio e tal. Então tinha isso também, você recebeu um telegrama do dentista, escova os dentes, não sei o Nossa, quê. que top. Era muito legal. Aproveite a ceia, mas não deixa de escovar seu dente. Né? Então hoje a gente faz isso em redes, né? É, Então você sim. vai lá, põe faz uma postagem marcante para trazer esse público, ou para orientar esse público e, né, e eles vão lembrar. Às vezes, né, você coloca lá, vamos escovar os dentes à noite, aí hoje, a criançada. Aí o pai e a mãe que já tava levando os meninos para dormir, fala assim, nossa, a doutora postou, Lembrete. vou lá, lembrei que eu tenho que ir para escovar. Cara, dica aí de como fidelizar o cliente. Todo Natal manda mensagem em áudio. Oi, tudo bem, Maria? E aí? Cuida do dente do neném, né? E aí você volta aqui depois pra gente dar uma olhadinha. Isso aí. 10/10. Fecha 10 clientes, mandar pra palestra Quem 10 trabalha é pessoas. Papai Noel, né? A fada do Não. dente. Lá no consultório é tudo parceiro, né? Coelhinho da Páscoa. Papai Noel, fada do E dente, fada da associados. chupeta. Só, né? Ali eu tenho o WhatsApp direto de cada um. Não, fora o Hulk, o Superman, a Os Barbie. Vingadores. Essa é outra história legal. Deixa eu contar pra vocês. Network. Essa história foi bem legal, muitos anos atrás. Eu tava atendendo uma criança super quietinha, Gustavo, super quietinho. E o menino tá lá assim, quietinho e tal, e atendendo, baita de um horário noturno, 7h30, 8 horas da noite ali atendendo, a mãe junto. Do nada, o menino faz assim, Hulk transforma. Aí eu olhei assim, falei, meu Deus. Levei um susto que eu quase caí da cadeira. Aí a mãe falou assim, não, é porque toda vez que ele precisa pegar coragem, ele faz isso. Aí eu entendi no atendimento ali, ele tava começando a ficar mais receoso, e eu falei, entendi, Hulk transforma. Essa marcou também. Essa eu gostei. Hoje o menino já deve estar aí adolescente. Transformado. Com certeza. Pô, bacana. Bem legal. E você, qual dica você daria pro seu paciente às vezes, né? Assim, puxando o gancho da doutora Natália, eu sou chocolate. Então, todo dia eu tenho que comer um chocolate. Eu não fico sem lá em casa. Mas, claro que a gente que é profissional, a gente tem consciência, sabe? O jeito de fazer escovação, o uso do fio dental. Então, toda vez que o paciente vai, mesmo que é a primeira consulta ou retorno, eu sempre reforço. Questão da higiene, eu principalmente a da noite, não dormir sem a escovação noturna, Sim. o uso do fio dental e a escovação da língua. Então, eu tô sempre pegando no pé agora nessa questão, porque eu tô vendo que estão deixando a desejar. Não sei pra vocês, estão Demais. chegando pacientes assim. Então, é uma coisa que eu estou vendo que estão deixando a desejar. A questão da higienização da língua. Então, é uma coisa que eu tô frisando, pegando no pé, também essa questão. Então, sempre dei a primeira consulta, vou orientar tudo, mas dei a segunda, eu vou olhar se realmente fez o que Você eu vai orientei, vou conferir. conferir. Então é isso, o Gustavo. Isso tem que se quebrar, né? O pai e a mãe acho que é o que a gente escuta mais rotineiro mesmo. Ai, mas foi o antibiótico. Então, assim, até que você explica isso para todos os pacientes que vão lá, fica, né? Agora você imagina fazendo isso há 17 anos, tanto que fica cansativo. Até repetitivo. E às vezes eles entram em dúvida com a gente, porque Muito. o odonto, ou pediatra, ou o médico falou que realmente é o antibiótico que causou o enfraquecimento dos Ou dentes. às vezes até um colega que às vezes não tem o conhecimento suficiente e pra cortar a explicação deixa desse jeito e não faz a correção. Exatamente. Então, assim, eu já vi muito colega que às vezes não faz a correção. Aí quando Isso. chega lá na odontopediatria que a gente vai tentar quebrar isso um pouquinho, o pai e a mãe falam assim, mas o outro colega falou que não é isso. Aí você fala, pera, então vamos desde o início. Aí eu começo desde o início pra deixar a mãe mais E esclarecida. é onde fica difícil, né? Porque o primeiro que eles vão é o que deixa e quando eles É o chegam... que marca a é o que impressão, marca. E aham. quando chega que a gente, igual a doutora falou, ficam assim, meio na dúvida, será que é mesmo? Mas eu fui primeiro nele e ele nem me falou que não tem nada a ver, não me corrigiu. Então eles... Bem, gente, começa do zero. Eu ganhei uma época aí, uma certa faminha de que eu era muito séria, muito brava. Depois, mas... Então, assim, por quê? Porque eu gosto Do muito de falar município. isso. Então, eu gosto muito de falar pro pai e pra mãe. E aí, às vezes, eles acham que a abordagem não é a correta. Gente, mas antes de explicar, você orientar.
você fazer da forma correta do que deixar passar esse paciente no consultório e ele chegar lá no futuro dele e falar assim, ninguém me falou nada. Então, assim, eu tenho esse posicionamento também frente à minha carreira, que às vezes eu saio com brava. Nossa, eu fico como e séria. eu fico muito feliz, assim, eu fico com o coração falando, nossa, o paciente vai com a Isabela vai dar uma bronca nele, ou na mãe. Às vezes eu mando uma mensagem. Isa, tá indo um paciente assim. Eu por falo, favor, deixa comigo. Por favor, deixa já comigo. sabe, né? É porque assim, eu já perdi um pouco, eu já tenho o trejeito de abordar o pai e a mãe. E que, por mais que às vezes eles vão achar ruim ali, eu dou a contornada, porque eu converso pouco, né? E aí eu dou aquela contornada, então assim, sempre acaba, eu sei que esse é a minha forma de conquistar o pai e a mãe ali dentro do consultório. Gera confiança, né? De Ela gerar é muito confiança. sincera. E aí eles retornam. Nossa, doutora, você foi a única que falou assim. Aí sabe o que eu falo? É porque eu também sou mãe. Então, isso aí isso aí é o que eu falo assim, mas eu também sou mãe, eu também passo por isso. Então é uma realidade minha, né? E aí acaba que acontece uma coisa isso. que, assim, lógico, o cliente sempre tem razão, né? Mas às vezes o cliente não tem o know-how técnico, ele às vezes não tem a preparação que você tem para entregar não só o que ele quer, mas entregar o que ele precisa, né? Sim. O cliente sempre precisa entender que ele tem que ter o que ele precisa, não só o que ele quer. Mas Dr. Google tem ajudado muito, chat GPT agora. Sim, também. Tem ajudado muito. E aí eles chegam no consultório, doutor, eu quero isso, eu quero que seja dessa forma. Aí nós vamos lá explicar, né, com embasamento científico, como que funciona e tudo mais. Por exemplo, dentro da odontopediatria, antigamente, era preconizado muito a utilização dos selantes para prevenção da doença cárie. Hoje isso não é tão preconizado, mas tem muito pai e mãe que joga o Dr. Google ChatGPT e fala assim, eu quero selante e bate o pé dentro do consultório. E aí até que você faça a correção ali. Então assim, é complicado. Tem a mesma pergunta que a gente fez pro Cássio, mas acho que vocês vão ter uma perspectiva um pouco diferente. Qual que é o futuro da odontologia ou especificamente da área de cada um de vocês? Só por você. Eu acredito que quem seguir a carreira da odontologia, especificamente a endodontia, Eu vou vai na ter odontologia. muito sucesso na vida. Porque a Kari não vai deixar de existir e as pessoas também... Mas ela começa na odontopediatria. Elas também Vai por mim primeiro. vão passar por ela e a Isabela vai tentar contornar a situação. Aí chega Essa lá. situação não vai ser contornada e chega até mim. Então, a Kari nunca vai deixar de existir. Exatamente. Não vamos falar que é um esquema de pirâmide. Mas alguém pensou que era, né? Eu li o seu pensamento. Gente, eu vi aqui, ó. A Nazaré e os números Eu estavam... vi isso. Ô, dá pra na hora do vídeo colocar isso também? Vocês colocam lá? Porque foi isso que eu Não percebi. é um esquema de pensou. pirâmide. Foi essa câmera aqui. foi aquela. Ai, mas enfim, não é um esquema, nós não somos mafiosas, mas o nosso propósito é único, é cuidar, né, o bem-estar do paciente principalmente, porém, a odontologia, por mais que está super faturada, há profissionais que precisam ter esse reconhecimento, que fazem a odontologia diferente, não faz aquele... Não fica na serviço mesmice, porco, né? É, Não o fica na serviço mesmice. porco. Se capacitem, busquem conhecimento, Exatamente. estudem, dedicação. Que o diferencial nosso está na nossa dedicação mesmo, né? Na minha carreira, e são os 17 anos, nunca parei de estudar. Eu vejo as meninas nunca parar de estudar, estão sempre aí um curso, né, uma imersão. Então, não deixem, porque tem muito profissional que acaba acomodando, não só na odontologia, outras áreas também. Quantas áreas? E acabam se acomodando. Mas agora eu vou defender minha odontopediatria. Não. A especialidade de sucesso, de futuro, é a odontopediatria. Sempre vai ser. E pode vir implantodontia, lente, harmonização, mas é a odontopediatria que comanda, tá? Esse é o futuro, né? Uai. E é o começo ali de tudo. Então, assim, as outras especialidades não existiriam se não fossem minhas crianças. Então, Justo. É a base, né? Mas pensando no futuro do futuro e o que vem depois, o que você acha que é o futuro da sua área?
Então, a ortodontia, sim, vou defender também, né? Dentes tortos sempre vão existir, até porque geneticamente a genética vai prevalecer, né? Então, isso que, né, pai pra mãe e tudo. Então, assim, hoje temos os alinhadores, não sei se vocês já conhecem, né, o aparelho isso. Então, assim, o futuro tá aí, né? Então, assim, eu não quero colocar um aparelho metálico, não quero aquelas borrachinhas, vamos pro alinhador, né? Vamos colocar ali, claro que a gente precisa da colaboração do paciente, mas, assim, vai ter muito sucesso, né? Tá vindo aí os alinhadores, estão sendo muitos estudados ainda, estão vindo alinhadores novos, tem os já aqui do Brasil, mas o que prevalece é a marca, né, internacional. Então, assim, paciente que não quer e tudo, vem, coloca o alinhador ali, o tempo, né, vai ser menor do aparelho com a colaboração dele, então sempre vai existir dentes tortos, claro que casa com a odontopediatria, querendo ou não, a ortopedia casa ali, né, sempre tudo casa, então o alinhador ele foi criado para criança, né, ele foi criado para criança e os adultos ali aprimorou deles ali, pegou por conta disso, da estética, né? Por conta da estética, hoje em dia a estética, né, também tá em alta. Então, assim, foi criado para criança. Então, é isso. Os dentes tortos sempre vão existir, estão ainda evoluindo a questão dos aparelhos estéticos, que também trabalhamos lá no consultório, tá? Com os alinhadores. Gente, lá tem de tudo. É isso aí. Acho que a única... Não, nós estamos todas Tá na especializadas. base, né, da odontopediatria. E com o cotidiano corrido das pessoas, as crianças só tá comendo bobeira. Muita coisa, muita comida doce, a alimentação não tá boa. E aí é onde a gente entra, né? Bacana. E, bom, agora aproveitando que cada um falou do futuro, vamos falar do presente. Eu queria que vocês vendessem o peixe de vocês, cada uma de vocês dissessem, assim, as abordagens que vocês fazem, realmente chamar o pessoal para comprar de vocês. No sentido de se promover. Aí você começa de lá pra cá. De lá pra cá agora. Então, Pensar na realidade. eu vou deixar elas primeiro, porque o intuito de tudo, né, Gustavo, é trazer pra elas. Então eu vou deixar pra finalizar. Perfeito. Pode ir? Eu acho que o nosso diferencial é o acolhimento. A gente sabe conversar, tem o manejo, e a gente recebe muito elogio, mas a Isabela é elogiada o tempo inteiro. Semana passada mesmo, a gente chegou uma mãe lá com uma criança e falou assim que ela já tinha ido em vários lugares e a filha dela não deixava atender. Eu consegui fazer, eu até demorei no procedimento, né, que eu empolguei, fui fazendo. Foi fazendo, eu entrei, e eu tenho assim, dado essa liberdade pra Maria Eduarda ali, ela tá aprendendo muito. A gente muito. foi conversando, a mãe dela contando as histórias e tudo, indiquei ela pra Natália, ela vai passar com a Natália. Viu, Assim, que a endodontia é sempre uma opção. Levando, a gente vai, tipo, a gente entra na história das pessoas, né? Elas contam a vida delas pra gente, e é isso, vamos indo. E acaba tudo em sorriso, Acaba tudo em sorriso, vira amigos. Não, lá pra nós acaba em brinquedo. Mas sorriso também. Muito sorrisinho, muita gargalhada, mas assim, muito brinquedo também. também. Também de fora, que a mãe dela foi trazendo ela, era bem bravinha. Bem brevinha, aham. Hoje em dia ela tá super tranquila, ela chega, ela já quer entrar, independente se tem paciente lá ou não. Ela já quer subir pra cadeira. Subir na cadeira, ela já deixa, ela não chora. E quem viu assim, não imaginava. Vem até de outra cidade, a gente tem vários pacientes de outra cidade que não aceitam outros dentistas. Bacana, é isso aí. Venda seu peixe. Entrando na ortodontia, essa questão, assim, eu sempre busco o melhor para meus pacientes, até falei naquela outra gravação que a gente fez, me considero realmente uma pessoa estudiosa, dedicada, que eu quero buscar o melhor. Então, assim, questão de artigos científicos também a gente sempre procura. Então, quando o paciente chega e fala alguma coisa, eu vou me basear no artigo que tá ali, não vou me basear no Google, ChatGPT, nem nada. Então, é assim, o que eu me encantei na ortodontia, que eu falo que eu me encantei mesmo na odontologia, foi por conta disso. Voltando ao assunto da face, então, assim, sempre vão ter genética, um paciente que tem uma face longa ali, tem aqueles dentes tortos, mordida aberta, então isso vem ali dos pais. Então, quando os pais chegam no consultório, a gente olha a face dele, vai, a criança tá ali. Então, eles não querem que a criança seja assim. Eles querem mudar isso. Então, quando você consegue mudar isso com a ortopedia e logo após a ortodontia, os pais te agradecem, porque lá eles sofreram bullying, escutaram muitas, né, coisinhas da escola. Tem um até dente de cavalo, dente de coelho.
cara de cavalo Mônica. também, isso a gente consegue consertar na idade certa, então isso é muito gratificante, né? Então assim, eu tô estudando, tô buscando o melhor para quando chegar um paciente para mim eu conseguir devolver essa autoestima para ele, tanto adulto quanto o pai procurar também para uma criança, eu devolver isso para ele, o pai olhar e falar assim, nossa, meu filho não vai escutar o que eu escutei, né? Que agora ele tá, né, realizado, ele não vai ter isso. É isso. Ótima venda. Bom, Você compraria? Então pode ir Então lá. pode. Pode ir. o nosso consultório, vou falar nosso, né? Porque a gente É já nosso, é família. é nosso. O nosso consultório, vamos dizer assim, que por fora já chama muita atenção, né? É tudo muito bem decorado, tudo muito bem pensado. E estrategicamente falando, isso vai ali no nosso subconsciente, um lugar acolhedor. A minha mãe mesmo é apaixonada no consultório. A maioria dos pais e mães Os pais ficam ficam apaixonados pelo consultório. E cada uma de nós, tendo uma abordagem diferente, esse acolhimento diferente com o paciente, se sentem em casa, né? Por mais que seja um procedimento cirúrgico, restaurador, que precisa mobilizar ali a criança, eles se sentem seguros de levar as crianças a nós, né? Eu fico muito satisfeita com os elogios, fico muito feliz resolvendo aquela situação, aquele problema. E também eu ajudo muito a Isa na parte da cirurgia infantil. Cirurgia de freio, de bebês. Nas endimolares jovens. Endimolares jovens também. E exodontia, que é a cirurgia de dente descido. É muito gratificante ver a mãe confiando na gente. Por mais que... E também, Isa, a gente atende muito paciente especial, né? Então, a Isa, ela consegue acolher aquela pessoa de A a Z. De A a Z e consegue encantar a família e a gente consegue dar sequência nisso. Esse é o sensacional. Eu tenho um paciente também... É porque eu converso pouco. Eu tenho um paciente também que ele acabou de passar com cirurgia de siso comigo, e ele é um paciente especial, que lá na infância a Isa catou ele, cuidou dele com muito amor e carinho, e ela me entregou. Falou, agora ele é seu, ele tá já adolescente, agora ele é seu, você, né, consegue passar as orientações pra ele. Então é muito gratificante a gente ter esse carinho com o paciente, ter esse olhar acolhedor, esse olhar humanizado. Eu acredito que sim, nós somos muito cuidadosa com o próximo, muito carinhosa com o próximo. Óbvio, igual a Isa falou agorinha, não vamos agradar todo mundo, obviamente, mas a gente tenta agradar a maioria. A maioria. Com certeza. Qual câmera? A TV brasileira me perde. Corta pra mim. Corta pra mim aqui. Eu vou chamar você, papai e mamãe, então. Quem for assistir esse podcast, para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis e que vocês venham fazer uma visita, então, no consultório. Eu tenho uma equipe hoje, né, que tá coligada comigo, e eu tenho o maior carinho do mundo por saber que cada uma delas está fazendo parte da minha história, da história do consultório, que já não é somente consultório, sim uma clínica da família. Então eu quero convidar vocês para irem lá, para ver o que nós temos assim, ó, que nós estamos aqui vendendo nosso peixe, para vocês realmente entenderem que essa venda desse peixe vale a pena. Isso aí. A Globo tá me perdendo. Eu concordo. Bom, pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês, mais uma vez, por serem patrocinadores e por virem aqui, porque a gente sabe, gera um nervosismo, né? Às vezes gera... Você fica pensando, pô, será que eu vou falar isso? Será que eu vou falar aquilo? Mas eu acho que, acima de tudo, vocês, tanto como profissionais da área da odontologia, como também empreendedoras, né? É muito importante dar a cara a tapa. Eu acho que coragem é algo imprescindível para você ser imparável, né? E eu acho que cada um de vocês querem ser imparáveis, então é um prazer estar entrevistando vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que esses materiais que vão estar no YouTube e no Instagram vão colaborar com vocês, e eu acho que vai informar as pessoas que tiveram várias coisas aqui que eu mesmo não sabia, entendeu? E é isso que a gente quer levar, informação, marketing. De forma divertida. Isso, exatamente. Que bom, a gente fica feliz que acrescentaram na vida de vocês e também na vida da pessoa que tá por aí assistindo. E eu espero que sejam muitas pessoas assistindo a gente. Já vamos
marcar Deus o próximo quiser. episódio, né? Já vamos. Vamos. Show de bola. E galera, eu aprendi que eu não vou falar que é por conta do remédio. Aí, tá vendo? Saiu, ó, bem informado aqui. E não foi só isso, ó. Muita coisa. Tem um jogo aí também, né? Nice. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito. A gente tá no começo do projeto, vocês acreditaram na gente. E vai ser só o primeiro, né? Depois vem um de cada vez, vem todo mundo de novo. Vamos discutir um pouco do que vocês estão se formando agora, sobre as escolas, se vocês estão lá estudando alguns alunos, né? Algum tipo de especialização, você vai falar também, pode falar também sobre o que está chegando aqui no Brasil, porque também na sua área está crescendo demais a conta, a gente está vendo muito isso daí, né? As pessoas procuram mais autoestima hoje, né? Com certeza. E nada melhor que um sorriso bonito, às vezes a pessoa não gosta do nariz, o negócio ali. Tá avançando. Eu mandei lá no grupo o áudio que as pessoas mais bonitas e agradáveis às nossas vistas têm mais oportunidades de empregos e de serem mais felizes, né? Então, o sorriso e a face, até mesmo o corpo, conta muito com isso pra autoestima da pessoa, né? Ela ser mais feliz, ela ser bem com ela mesma, envolvendo tudo o autocuidado. Sim. É até legal você falar disso, porque